sobre a chuva ácida, tá? E não tem muita coisa no caderno do aluno de vocês, mas no livro-texto, nesse bagulho aqui, não precisa pegar agora, vocês podem olhar depois. Eu só quero mostrar para vocês que ele aparece. A chuva ácida aparece na página 127, tá? Tá lá pela página 127, vai até a 129, tá? Bom, vou começar aqui a aula, então, para vocês. Antes, eu quero perguntar para vocês, nós falamos sobre as reações com metais e a reação com bicarbonatos e carbonatos na aula passada? Falamos das reações? Vê se vocês viram isso. Vou botar no início. A gente chegou a ver isso? Do hidróxido, do ácido clorídrico reagindo com magnésio? As bolhas formando? Sim. Vimos isso? Sim. Tá. Esse também? Vimos todos, então? Sim. Dê uma olhada, ver se vocês fizeram os exercícios. Fizemos o exercício que fala, que colocava este exercício aqui, ó. Este a gente fez? Não. Este. Fizemos? Não. Não, Nós só mostrei para fizemos vocês o 1 e o 2, tá. E eu igual mostrei as reações para vocês. Mostrei as reações? Mostrei, né? Sim. Sim. Mostrei a do Sonrisal e do Eno? Sim. Tá. Então vamos fazer esse exercício aqui para a gente dar uma retomada nesse assunto. E aí a gente fala um pouquinho sobre chuva ácida na sequência. Bom, ele me dá um texto, né, que não é bem um texto, é uma explicação. E ele fala assim, para considerar o experimento e as equações mostradas. Ele me dá um metal, que é o zinco, certo? Que essa barrinha então é de zinco. Mergulha o zinco no ácido clorídrico. Eu tenho uma reação entre o ácido clorídrico e o zinco, onde eu tenho a formação de um sal, que é o cloreto de zinco, que é aquoso, e a liberação de um gás, que é o gás hidrogênio, certo? As bolhas aqui que a gente enxerga aqui embaixo, nessa figura, é a liberação do gás hidrogênio, tá? A mesma coisa acontece, então, com ácido acético, que é o nosso vinagre, certo? Esse cara aqui é o componente principal do nosso vinagre. Ele promove exatamente a mesma reação química, só que com componentes diferentes, certo? Com um ácido diferente. Portanto, o ânion, a parte negativa aqui desse meu sal, ó, o H3CCOO, vai trocar de lugar com o Cl. O Cl, no caso, que era do exemplo antes, troca com o H3COO, tá? De resto, é exatamente a mesma coisa. E aí ele pede, sabendo que o magnésio se comporta da mesma maneira que o zinco, equacione suas reações com o ácido clorídrico e o ácido acético. Então, as mesmas reações que ele me dá aqui, ele quer com o magnésio, certo? O que eu tenho que lembrar? Que o zinco e o magnésio são parecidos em uma coisa. Ambos vão ter, quando a gente faz a sua distribuição eletrônica, algo parecido, tá? O magnésio aqui, ó, ele vai reagir com o ácido clorídrico e vai lá no lugar do zinco com o cloro, tá?
E reagindo com o vinagre, ele também entra no lugar do zinco e fica exatamente a mesma coisa. Ambos têm carga 2+, certo? Então, eles entram aqui numa boa no lugar do zinco, certo? Tá aqui, basta eu trocar o zinco pelo magnésio nas duas equações. Tranquilo isso? Sim ou não? Sim. Não me deixa no vácuo. Obrigado. Vamos adiante. E aqui é outro, ó. Ele pede para a gente considerar os experimentos. Ele bota casca de ovo aqui. Casca de ovo. Casca de ovo. Pó de mármore ou mármore. Ele coloca a casca de ovo no vinagre e o mármore no ácido clorídrico, que ele chamou de ácido muriático, que é um dos nomes comerciais desse negócio, tá? Bom, quando eu colocar carbonatos em ácidos, ocorre uma reação química, certo? De deslocamento, aonde eu tenho a liberação de um gás. Só que este gás é um gás diferente do que estava aparecendo antes. Antes, o nosso gás liberado, olhem aqui, ó, é o gás hidrogênio. Agora, o gás que vai ser liberado, vê se vocês conseguem enxergar um gás aqui dentro, ó. Que gás que a gente conhece que está ali dentro? Vou trocar a cor. Vê se vocês conseguem enxergar um gás aqui dentro. Dentro do CO3, que gás que pode aparecer aí? Alguém arrisca chutar, professor? Oxigênio? Oxigênio, tá, pode ser esse. Mais alguém? Olha aqui qual é o gás. O CO2. Certo? É este gás aqui, ó. Ó, tá, filho. Aqui, ó. Esse aqui, ó. É essa reação aqui que a questão está falando para nós. Certo? Pega o mármore, coloca no ácido clorídrico, forma um salzinho, as bolhas que vão aparecer é a liberação de CO2 e forma água. Tá? Vamos voltar lá. Aqui. Bom, então, a gente tem a pergunta: em qual experimento ocorre efervescência? Em ambos os experimentos vão ocorrer efervescência. Em ambos eu tenho a liberação de CO2, certo? São aquelas duas equações que o senhor mostrou na aula passada. Eu vou voltar lá para a gente enxergar bem direitinho. Devia ter posto lá embaixo também. Ó, são essas duas. Esta é a primeira que acontece ali, certo? Que ele está falando lá do mármore no HCl, tá? Aqui também está no HCl. E o que muda para outra reação? Muda na outra reação o ácido que foi colocado, o carbonato de cálcio. Portanto, quando eu formar o meu sal lá, o que muda é a parte negativa do sal, certo? Aqui, na primeira, aqui no mármore, ó, forma este sal. O CaCl2. E aqui eu vou formar outro sal. Aqui eu formo o CaH3CCO2.
Mas é basicamente a mesma coisa, certo? E aí perguntam qual o nome do gás liberado, é o gás carbônico, né? CO2, também conhecido como dióxido de carbono. E aí ele faz uma pergunta para nós. É aconselhável cortar limão sobre uma pia de mármore? O limão, ele também é uma substância que tem caráter ácido. Se ele tem caráter ácido, provavelmente ele também irá agredir o mármore. Provavelmente eu vou ter a liberação de CO2 da estrutura do mármore, tá? E com o passar do tempo, se abrirá alguns buraquinhos nessa pedrinha de mármore, tá? Então não é aconselhável, vai provocar a corrosão dessa pedra. Aí aqui estão os exercícios para vocês fazerem depois. Deixa eu só tirar aqui. Bom. Tudo certo por aqui? E se mais alguém entrou? Então tá. O senhor vai fazer um. Dá um sorrisinho aí para a chamada. Feito. Vou botar aqui. Vamos abrir esse negócio. Ele devia estar aberto. Bom, enquanto eu pego a foto aqui da chamada, uma coisa que eu quero conversar com você sobre a chuva ácida, tá? A chuva ácida, gurizada, ela sempre existiu e sempre existirá no nosso planeta. Toda chuva, ela tem acidez, certo? Toda chuva, ela é chuva ácida. Não importa aonde você está, sempre teremos um pouquinho de chuva ácida. Por quê? Sempre que existir organismos que liberem CO2 na sua respiração, nós teremos CO2 na atmosfera. Sempre que a nossa atmosfera se utilizar de CO2 para regulamento de temperatura, o chamado efeito estufa, nós teremos chuva ácida. Toda chuva vai ser ácida quando tiver um pH de em torno de 5,5 para baixo. Então, chuvas com pH abaixo de 5,5 são superácidas, certo? E aí que vão começar a causar problemas. Quando eu tenho a reação química do CO2 com a água, eu tenho a formação de um ácido que não é nada agressivo para o ambiente, não é nada agressivo para nós, que é o ácido carbônico, que é o H2CO3. Aquele mesmo ácido que se forma no refrigerante, no espumante, na cerveja, certo? Na água com gás, que a gente consome. Portanto, a gente tem este tipo de chuva ácida que sempre existiu, desde que o nosso planeta começou a ter CO2, certo? Agora, quando se começa a Revolução Industrial, a partir daí, a gente tem um novo tipo de chuva ácida, que aparecem agora outros compostos que são formadores de outros ácidos que começam a agredir o ambiente, certo? Vou colocar aqui a apresentação aqui para vocês darem uma olhadinha. Bom, tá aqui, ó.
Quando se começa, então, a Revolução Industrial, começam-se a industrialização, certo? Eu começo a ter, como o senhor falou, emissões de gases diferentes na atmosfera, como o SO2 e o NO2. Estes dois óxidos, estes dois gases, quando reagem com a água, formam os dois principais ácidos responsáveis pela acidificação da água da chuva: o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. O sulfúrico H2SO4 e o nítrico HNO3. Tá? Aqui, ó, H2SO4, que é o sulfúrico, e o nítrico HNO3. Certo? Estes dois caras são os dois principais responsáveis pela chuva ácida que traz problemas. São dois ácidos fortes, certo? E, portanto, têm propriedades de corrosão das coisas. Acidificam o meio aonde se encontra. Ó, essa chuva ácida, então, como o senhor falou, surge com a crescente industrialização do mundo, tá? Ela vai ter, então, relação direta com a poluição do ar. Ela está se manifestando com maior intensidade, maior abrangência nos países que estão já desenvolvidos, certo? Principalmente pelas fumaças das chaminés, tá? Durante, então, a primeira metade do século XX, se observa esse aumento significativo da acidez da chuva em várias regiões do planeta, tá? E aí o senhor traz uma chargezinha para vocês, que parece ter sido outra chuva que não caiu bem, tá? Chuva ácida. Bom, essa acidez, como eu já falei para vocês, ela é associada à presença de dois ácidos fortes, tá? O ácido sulfúrico e o ácido nítrico, e a formação de ácidos orgânicos, como o acético e como o fórmico também, tá? Ela é originada, então, da oxidação de compostos de enxofre, nitrogênio e carbono, que vão estar presentes nos nossos conhecidos combustíveis fósseis, né? O petróleo, o carvão e o gás, tá? Não esqueçam que o petróleo é capaz de produzir uma gama de combustíveis, uma gama de frações a partir do seu craqueamento, como gasolina, óleo diesel, nafta. Todos esses caras têm compostos de enxofre, de nitrogênio e de carbono, tá? Que quando queimados podem liberar NO2, SO2 e CO2, certo? Dúvidas aqui? De boa? Sim? Sim. Pessoal, a preocupação com a acidificação da chuva, ela não é mais um problema futuro, certo? Ela já é um problema do passado. Assim mesmo como o aquecimento global é um problema do passado, que ainda persiste, a chuva ácida causa enormes problemas para várias e várias regiões do nosso planeta. Certo? A gente pode pensar, mas eu moro em Panambi, não tem chuva ácida aqui. Tem. Não esqueçam que a chuva, ela vem de longe. Os gases, eles vêm de longe, certo? Muitos gases produzidos nos Estados Unidos atravessam o Atlântico e chegam na Europa. Por isso que a Europa é tão preocupada com questões ambientais. Porque pelas correntes de vento, os gases de efeito estufa, os gases de chuva ácida, todos chegam neles. Certo? Não é à toa que eles estão tão preocupados e tão conscientes com isso.
certo? Tem outro lado também nisso. Então, a chuva ácida é um problema extremamente de hoje, de ontem e de amanhã, tá? Vamos voltar aqui. Professor, Oi, peraí, deixa eu te quero enxergar. confirmar Fala. algo contigo. As chuvas com pH abaixo de 5,5 são as chuvas ácidas? 5 para baixo, 5,5 para baixo, Giovana. Se der Beleza. 5,5 já é ácido. Quer dizer, pela escala, abaixo de 7, 6,9 para baixo já vai ser algo ácido, certo? Mas a chuva, para ser considerada chuva ácida, ela é a 5,5 para baixo. Sim? Ó, chuva ácida em ambientes não poluídos, portanto, não NO2 e SO2, tá? Na ausência de raios e relâmpagos. Então, a gente tem, como o senhor falou, em ambientes não poluídos, o CO2, tá? Que reage com a água e forma o ácido carbônico. Este ácido, como o senhor já falou também, é um ácido que não causa dano para o meio ambiente, tá? Porque é um ácido fraco e é encontrado nas bebidas gaseificadas aí, que vocês consomem. Vocês tomam refrigerante? Quem toma refrigerante? Ninguém toma refrigerante? Ah, Giovana toma. Só a Giovana? Os outros não tomam. O Lucas, Carol, a Joana, tá. A Laura, tá. Tudo bem. Eu não tomo. Fazem 5 anos que eu não tomo refri. Eu tomava 2 litros de coca todos os dias. Era assim, ó. Agora não tomo mais. Tô mais feliz, assim. Não sinto nem saudade. Aprendi que a água tem gosto bom. Ó, vamos lá. Opa. Aqui. Então, chuva ácida em ambientes não poluídos que tenham a presença de raios e relâmpagos, tá? Os raios, eles têm uma função para criar chuva ácida que é bem importante, tá? Então, durante uma tempestade, a descarga elétrica, ela vai reagir, vai fazer com que o nitrogênio reaja com o oxigênio do ar, tá? E formem monóxido de nitrogênio, certo? O NO. Esse NO vai sofrer oxidação, certo? Vai se transformar em NO2. E este NO2 reage com a água da chuva e forma HNO2 e HNO3, certo? Só que este HNO3 formado é numa quantidade tão pequena que não chega a causar impacto ambiental para os seres vivos, certo? Não tem problema quando eu tenho a formação natural deste HNO3, certo? A mesma coisa, deixa eu só botar para vocês aqui. A mesma coisa acontece, por exemplo, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. É que parece, tem uns que parece também travado aqui. Thiago tá travado, Maria tá, as duas Marias estão travadas, Gelate tá travado. A Evelyn eu tô vendo se mexer. A Esther tá travado. Bom, a mesma coisa acontece, como o senhor falou para vocês, lá na região onde tem um vulcão ativo. O vulcão libera compostos de enxofre. Estes compostos de enxofre reagem com o oxigênio, sofrem oxidação e se transformam em SO2. Este SO2 transforma-se em ácido sulfúrico reagindo com a água da chuva.
Só que o que acontece? Esta chuva vai ter ácido sulfúrico numa concentração baixa. Eu não vou ter, a não ser na região do entorno do vulcão, uma concentração tão ácida de ácido sulfúrico na chuva. A região mais afastada desse vulcão provavelmente não vai ter ácido sulfúrico na chuva, ou se tiver, vai ter um resquício muito pequeno. Pensando em ambientes antes da Revolução Industrial. Vocês já estudaram Revolução Industrial em História? Não sei se vocês estudam. Sim? Tá bom. Sim. Beleza. Bom, vamos adiante aqui. Chuva ácida em ambientes poluídos. Aqui o senhor traz o exemplo da combustão, da combustão, certo? Dentro de um veículo, de um combustível fóssil que possui enxofre como impureza. O enxofre vai reagir aqui, ó, com o oxigênio do ar. Para poder fazer a queima lá do motor, eu preciso colocar oxigênio no combustível, certo? Se não tem oxigênio, não tem a queima. Essa queima origina SO2. Esse SO2 reage com a água, certo? Da chuva, forma HSO3. Este SO2 poderá sofrer oxidação, formar SO3, reagir com a água e formar o vilão da chuva ácida, que é o ácido sulfúrico. Certo? Tem também a possibilidade, ao queimar combustíveis fósseis, da formação de NO, certo? Reagindo o nitrogênio do ar com o oxigênio formando NO. Este NO sofrendo oxidação, transformando-se em NO2. Este NO2 formando água, reagindo com a água e formando ácido nítrico do motor do carro, sendo liberado lá nos escapamentos de carros, de ônibus, de caminhões, de motocicletas. Opa! Vocês sabem, tem alguns estudos que falam que lugares que tem muitas motos, e principalmente aquelas motos de baixa cilindrada, até 150 cilindradas, mais antigas, são os lugares mais poluídos do mundo. A Índia é extremamente poluída. A China também, por ter uma concentração muito grande de motos. Certo? O motor da moto, ele não tem uma combustão eficiente. Então, ele libera muito desses gases para a atmosfera. Certo? Vamos adiante. Consequências dessa chuva ácida para prédios, casas e arquitetura. A chuva ácida, então, vai corroer os materiais usados na construção de casas, tá? Edifícios, arquitetura, até turbinas hidrelétricas. E eu tenho, por exemplo, aqui, ó, isso aqui são estátuas de mármore, certo? Aqui a gente tem 2 estátuas de mármore, tá? Aqui é a ação da chuva ácida na estátua, ó. Vocês notem que aqui ela tem um rosto. E aqui ela não tem mais rosto. E não tem mais os detalhes dos braços aqui, tá? Acaba, portanto, destruindo a estátua aqui, de mármore, certo? Quando a gente tem estátuas de bronze, tá, a gente tem a formação deste óxido esverdeado aqui, ou de cobre, tá, da oxidação desse cobre aqui. Provavelmente tem bastante cobre nesse bronze, e ele acaba ficando da coloração do cobre oxidado a verde, tá? Então, isso quando a gente olha para uma imagem de uma estátua que é lá, sei lá, eu na Itália, não faz diferença nenhuma na minha vida. Mas quando começa a afetar a nossa casa, aí o buraco é mais embaixo, tá?
Vamos adiante. Para nossa saúde, então, essa chuva ácida libera metais tóxicos que podem estar presentes no solo, tá? Esses metais podem alcançar rios, represas, lagos e serem utilizados pela gente na irrigação ou até mesmo para consumo de água, tá? Dificilmente as estações de tratamento de água conseguem barrar todos esses metais que têm característica tóxica para o nosso organismo, tá? E aí o senhor traz mais duas charges para vocês. Uma, pai, o que são chuvas ácidas, né? Criança perguntando. E a outra é a previsão do tempo, né? Hoje teremos chuva ácida. Deve ao menos servir para temperar o nosso cozidão, né? O que é algo que acontece aí quando chove no mundo aí, temos a chuva ácida. Bom, para o meio ambiente, ocorre então a acidificação dos lagos, tá? De rios, tá? Com efeito estufa. Dependendo do nível de acidificação dessa água, pode-se extinguir a vida neste lago, neste rio. Certo? No rio mais difícil, mas no lago pode extinguir a vida. Aqui o senhor traz um gráfico que mostra as tolerâncias de pH para seres vivos, digamos. Ó, bactérias, elas gostam de viver num pH entre 2 e 13. Plantas e algas, num pH de 6,5 até 12. Então aqui eu já puxo um pH mais básico dessa água, né? A carpa, num pH de 6,5 a 9,5. O salmonete aqui, que deve ser um peixe, de 6,7 a 8,7. Larvas de insetos, que são os principais alimentos dos peixes, né? De 7 a 8,9. A truta, de 6,7 a 7. Aí eu quero chamar a atenção de vocês. Se um lago, por exemplo, de piscicultura, se acidifica, o produtor de peixe perde todo o seu peixe. Os peixes não gostam de pH ácido. Imagina se é numa região que chove com grande frequência chuva ácida, acaba tendo, então, se extinguindo a vida. O que gosta de pH ácido ali são as bactérias. E só. Então a gente acaba tendo esse impasse de se ter problemas aonde a gente nem espera. Certo? Vamos adiante. Desmatamento e agricultura, tá? Afeta diretamente também a agricultura. Essa chuva, então, afeta as plantações, tá? Quase do mesmo jeito que uma floresta. Aqui a gente tem uma floresta seca de chuva ácida, tá? Só que na lavoura essa destruição é bem mais rápida, né? Devido ao tamanho das nossas plantas, né? As plantas não têm uma proteção assim da chuva tão fácil, maior como a floresta que é mais fechada, mais densa, tá? Soluções para isso. Tentar, então, usar transporte coletivo, diminuindo o número de carros na rua, né? Que irá diminuir os poluentes. Tentar também trocar o tipo de combustível usado pelo transporte coletivo. Quero chamar a atenção de vocês, ver se vocês olhem para essa foto aqui. Conhecem essa foto? Sim, Alguém já andou nesse? acho que uma vez na vida. Uma vez na vida. E os outros? Já andaram? Tá todo mundo travado. Já andou, Lucas? Então tá. Já andei também. Já andou. Uma vez só na vida. Mas é que Panambi dá pra andar a pé, né, cara?
Dá para andar de a pé, né? Não precisa andar de ônibus. Meus pais falam. Eu acho que é mais rápido, né? Tem umas pirambeiras aí loucas, mas dá para subir. Acho que é mais rápido que É mais esperar o ônibus. fácil. É, mais fácil que tá esperando. Bom, vamos aqui de novo. Opa! Aqui. Então, a gente pode utilizar o metrô, né? Que, por ser elétrico, polui menos que os carros, tá? Existem alguns ônibus elétricos também, né? Em algumas cidades aí. Mas eu acredito que os da Avipan devem ser a diesel, tá? Tá aqui a fotinho do metrô para nós, tá? Utilizar, então, fontes de energia menos poluentes, tá? Energia como a geotérmica, que usa o calor da terra para produzir vapor de água, e este vapor mover uma turbina e produzir corrente elétrica. A energia das marés, tá? Também é possível se transformar. A energia eólica, que todo mundo conhece, e a energia nuclear. Aí vocês devem estar se perguntando, como assim sobre energia nuclear, né? A energia nuclear, a princípio, teoricamente, ela é energia limpa, certo? Se não tivermos nenhum problema, a energia nuclear não tem problema. Não existem grandes problemas. O senhor vai fazer uma pergunta para vocês. Quantos acidentes nucleares vocês conhecem? Um. Qual, Joana? Chernobyl? Tá bom. Chernobyl é válido. É mostrado para vocês como acidente. Mas não foi bem acidente. Foi erro de manutenção dos caras. Isso já está comprovado, está no papel. Certo? Vocês já ouviram falar de Fukushima? Esse foi acidente. Esse foi um acidente. Veio lá um tsunami no bagulho e destruiu a usina. Mas quem é que espera que um tsunami venha destruir uma usina? Ninguém espera isso. Outro, as bombas. As bombas são bombas. São produzidas e atiradas para matar pessoas. O episódio do Césio, aqui no Brasil. Césio 147. Lá em Goiânia. Também não foi acidente. Alguém deixou esse Césio atirado. E as pessoas pegaram um pozinho azul que brilhava no escuro, passaram no rosto, nos braços, na boca, no cabelo. Achavam lindo. Desinformação total. Mas estava no lixo comum, estava atirado dentro de um pátio vazio. Então, o único acidente com usina nuclear foi até hoje Fukushima. De resto, a gente não tem. Por que eu digo que a energia nuclear ela é segura? A usina é projetada para funcionar durante um tempo X. Dentro desse tempo, ela tem uma programação de uso de combustível nuclear. Ela, por lei, ou por lei não, mas por praxe, se constrói abaixo da usina um reservatório subterrâneo aonde se coloca o resíduo nuclear resfriado. Eu vou guardar embaixo da terra para sempre. Não vai ter liberação dessa radiação para o meio. Eu vou isolar esse produto radioativo. Então não vou ter problemas.
Não sei se vocês já viram em algum filme, alguma coisa, um negócio branco que sai da torre, lá da chaminé de uma usina nuclear. Já viram? Não? Pera aí. Vamos, internet. Tá meio lerdinho o negócio aqui. Isso. Isso aqui. Alguém arrisca dizer pro senhor o que é isso? Dá um chute aí. É fumaça? Fumaça de queima de alguma coisa? É vapor? É vapor de água, meu. Água. Vapor de água. É água no estado de vapor. Só isso. Certo? Está liberando água para o meio ambiente. Algo que os caras falam que é prejudicial da área, porque toda usina nuclear precisa estar perto da água. Ó. Podem ver que está perto da água. Para que a gente possa, então, aquecer essa água, certo? Alguns dizem que eles liberam água com temperaturas acima do recomendado de volta no meio, certo? Mas, a princípio, se tiver o controle desse processo, não teremos prejuízo, porque a água vai voltar na temperatura, tá? Então, é bem... dá para controlar. Se fizer o negócio certo, funciona. Tá? Vamos para a nossa energia eólica. O Rio Grande do Sul tem bastante energia eólica aí na região do litoral norte, né? Litoral sul. A gente pode, então, fazer purificação de escapamentos dos veículos, utilizar, por exemplo, gasolina sem chumbo e conversores catalíticos. Hoje o Brasil já usa gasolina sem chumbo, tá? Usar combustíveis como diesel com baixo teor de enxofre, certo? O diesel S500, por exemplo, já tem um alto teor de enxofre, o S18000 também tem alto teor de enxofre, o S50 já pensamos que também é um enxofre com alto teor de enxofre. Não sei quem é que tem, quem é o pai, mãe, vovó que tem caminhonete a diesel. Alguém sabe? Pois é. Sabe qual é o combustível, Evelyn, que usam? Qual é o diesel que bota no posto? Deixa Já eu ver foi com a minha junto? mãe. Ela tá falando. O S10 ou o comum? O S10 é o comum. O comum é o S50, que é o comum que se vende. O É que a gente tem um S10, furgão também. Daí, por sim. isso tem diferença. Não, mas daí não, eu não estou querendo te criticar, não estou querendo criticar nada. Eu só quero que vocês entendam a diferença. O S10 tem 10 partes por milhão de enxofre. O S50 tem 50 partes por milhão de enxofre. Essa quantidade de um é 10 e outro é 50 faz muita diferença se nós formos pensar em possibilidades de se formar ácido sulfúrico e causar chuva ácida. Só que é óbvio que se o posto oferece o S10 e o S50, eu vou colocar o S50, ele é mais barato. E eu não estou criticando ninguém que faça isso, porque eu também faria. Entende? O que eu penso? A legislação deveria proibir isso. Eu só posso ter, sei lá, diesel S0, não pode ter enxofre no diesel. Porque o diesel é usado aí, olha a quantidade de diesel que se usa. Não pode ter enxofre no diesel. Eu não posso causar esse problema com o combustível. Isso é por legislação.
Não posso deixar o mercado decidir, porque o mercado sempre decide pelo mais barato, e não adianta. Certo? Vamos adiante. E outra, as montadoras também têm um papel fundamental nesse negócio. Só as caminhonetes novas se recomenda usar diesel S10, por exemplo. Se comprar uma caminhonete diesel a zero agora, hoje, ela só vai poder usar o S10. Não pode usar o diesel comum. Por quê? O filtro lá do diesel, de particulado do diesel, é preparado para uma quantidade de enxofre. Para as mais antigas, as que tem, é preparado para uma outra quantidade. Se vocês verem uma caminhonete a diesel Liberça Preta aos montes, está sem esse filtro do diesel. Certo? Está liberando compostos de SO2 e SO3 aí, direto na atmosfera. Tá? Vamos aqui. Aqui nessa foto o senhor nem colocou o S10, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, que a gente já fez, né? Aqui, o 4. Peguem o 4 aí, para a gente dar uma olhadinha. Só para a gente fazer esse aqui e terminar a nossa aula. Chuva ácida em ambientes sem poluição e na ausência de raios e relâmpagos. Chuva ácida em ambientes poluídos. Chuva ácida em ambientes sem poluição com raios e relâmpagos. Bom, chuva ácida em ambientes sem poluição, gurizada, é ácido carbônico. E acabou a história, certo? Chuva ácida em ambientes com poluição, ácido nítrico e ácido sulfúrico, tá? E chuva ácida em ambientes sem poluição com raios relâmpagos, HNO3 e ácido carbônico. Dúvidas aqui? De boas? Tá, vamos voltar aqui que eu acho que tem mais um. Não temos mais. O senhor gostaria, então, que vocês realizassem as tarefas lá, mínima e complementar, certo? As atividades do Em Casa, lá no nosso portal. Tá? Então, deixa eu só o senhor tirar mais uma foto aqui de vocês. Deem um sorrisinho. Aí. Feito. Beijo para vocês. Até quinta. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até mais. Tchau, Tchau, senhor. Tchau.